Saludos, saludos, hermosos e hermosas. A tope, padríssimo. Estamos aqui para cumprir o prometido, qual seja o resumo da segunda semana de governança de Jair Bolsonaro e sua equipe. Bem, logo na segunda-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, o mesmo afirmou que não admitiria e não admitirá nenhuma cláusula de confidencialidade pretérita. Ou seja, na medida em que as informações sigilosas dos governos passados forem sendo apuradas, serão divulgadas. Falou, no entanto, que não perseguirá referidas pessoas. Certo? De solenidade de posse dos novos presidentes da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e do BNDES, observando que tanto Caixa quanto o Banco do Brasil serão privatizados, o filé deles, não é? Nós observamos aqui que o Banco do Fomento brasileiro será presidido pelo ex-ministro da Fazenda da ex-presidenta Dilma Rousseff, o senhor Joaquim Levy. Em discurso, Bolsonaro também afirmou que a verba federal que for liberada para as ONGs sofrerá um rígido controle. Isso também eu acho perfeito, se realmente fosse imparcial. Mas, infelizmente, não creio que seja imparcial referido controle. Como, por exemplo, tem sido todas as decisões de Toffoli, não é? Pois bem, continuando, além de todas as confusões internas, tanto na primeira quanto na segunda semana deste governo, envolto em um diz e desdiz, não é? Contradições, incoerências, desarmonia, diz uma coisa e depois diz que não disse, diz uma coisa e depois outro vem dizer que se equivocou, que não disse, enfim. Além disso, de toda essa balbúrdia, de toda essa panaceia, de toda essa confusão, lamentavelmente, este governo fomenta renitentemente o ódio. O povo brasileiro, desde as eleições, passou a sentir ódio fomentado por esses agentes, não é? Vamos dizer assim, não vamos nos aprofundar muito. E um maniqueísmo de uma burrice, mediocridade estupendas, como se eles fossem os mocinhos e todos aqueles que não comungam, que não abaixam a cabeça, e eu não estou falando aqui de PT, de PSOL, de qualquer outro partido, estou falando de pessoas que pensam independentemente. Então, todos aqueles que não comungam são os bandidos, são os capetas, como afirmaria a ministra ao quadrado Damares, que soltou mais uma pérola essa semana ao dizer que o homossexualismo é uma aberração. Observemos bem que ela pronuncia homossexualismo. Homossexualismo dá ideia de doença. Homossexualidade, não. Então, todos os que não forem heteros, por favor, abaixe a cabeça e se fiquem resignados, porque arderão no fogo do inferno. Conforme a ministra e muitos outros que não abrem a boca para falar, mesmo após aquelas questões. Quiprocó causado com a entrevista do senhor Jair Bolsonaro, presidente, não é? Eleito por vocês, no SBT, uma das emissoras a qual ele privilegia juntamente com a Record, o mesmo falou de assuntos como o aumento do IOF, a diminuição da alíquota do imposto de renda de 27,5% para 25%, o aumento da idade da aposentadoria de 55, 60 para 57, 62, a mudança da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém,
possível, a futura instalação de bases militares dos Estados Unidos no nosso território, causando um alvoroço, onde primeiramente foi desmentido por integrantes da área econômica, não pelo senhor superministro Paulo Guedes, o vovô de Chicago, e depois através do Onyx, dizendo e afirmando que havia sido um equívoco. Eu indago, um equívoco ou muitos equívocos? Bem, continuando, também tratou-se da questão de verbas publicitárias. Aqui, se realmente fosse imparcial, acertadíssimo, mas eu não creio que seja, afirmando que iria democratizar as verbas publicitárias, não iria haver privilégio para A, nem B, nem C, bem como acabar com o tal BV, o bônus volume. E eu acharia isso corretíssimo se realmente houvesse imparcialidade. Ademais, nós devemos observar que o presidente e toda a sua equipe, bem espertos que eles são, bem manipuladores, o que eles estão fazendo? Eles estão privilegiando as redes sociais, a internet, o Twitter e etc. e tal, e assim, aos poucos, eles vão ficar liberados, independentes dessa mídia convencional, que é a TV, jornal, imprensa falada, escrita, etc. Prosseguindo. Perfeito, senhores? Na terça-feira, eles trataram também da proposta da flexibilização das regras para a posse de armas, dizendo o senhor Onyx que esse texto estaria sendo decidido agora esta semana. O texto, obviamente, busca simplificar a comprovação da efetiva necessidade de posse de arma, criando novas situações, desenhando novas situações objetivas para permitir a posse, como, por exemplo, moradores de zona rural que comprovarem a efetiva necessidade, moradores de municípios com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Isso engloba a maioria das capitais, não é? Mantendo, obviamente, isso tem que ser mantido, os pré-requisitos, por exemplo, curso de tiro, ter passado o exame psicotécnico, não ter antecedentes criminais, enfim. Mas aqui eu observo, hermosos e hermositas, que em pesquisa feita, apenas 8% dos brasileiros querem realmente e efetivamente ter essa, posse de armas. Ainda bem, parece que continua um povo pacífico, ou não, como se vê, por exemplo, em Fortaleza, não é? A gente tem que também salientar que uma arma no mercado legal, ela é muito cara, ela custa de 6 a 7 mil reais, tá? Continuando, prosseguindo, ele comandou a segunda reunião ministerial, onde mais uma vez não se cumpriu o comprometido, que seria os primeiros dias de governo de Bolsonaro. A reforma agrária é suspensa. E aqui nós lembramos, enfatizamos e salientamos que após a posse do digníssimo presidente, o INCRA, que antes era ligado à Casa Civil, passou para a esfera do Ministério da Agricultura. A mesma questão da FUNAI, hermosos e hermositas, colocaram as ovelhas na boca do lobo. Essa é bem interessante. Haja vista tanta discrepância, tanta incoerência, tanta desarmonia, tantos equívocos, tanto diz, tanto não diz, tanta contradição, não é? Então o presidente Bolsonaro formalizou na terça-feira, através do Diário Oficial da União, a determinação dada a seus ministros e toda a equipe para que
unifiquem o discurso e adotem uma comunicação clara e harmônica dos atos do governo. Ou seja, toquem seus instrumentos em harmonia,